o nosso irmão Lucas, e você possa pedir do seu jeitinho, que o Espírito Santo venha falar nele, aquilo não que você quer, talvez não aquilo que você veio buscando, que você veio querendo ouvir aqui hoje, mas aquilo que Deus preparou para você nessa noite. Então do seu jeitinho vai pedindo, vem Espírito Santo, sobre a vida deste homem que vai agora falar e ser instrumento da verdade na nossa vida. Vem falar por ele aquilo que o Senhor preparou para mim, aquilo que irá abrir os meus olhos, aquilo que irá abrir o meu coração, aquilo que irá, pela força da verdade da palavra, curar o meu coração. Consagramos esta pregação, este momento todo à Virgem Maria, que ela passe à frente e que ela cuide deste momento, que fique atenta a todos os momentos, a todas as pessoas, assim como ela ficou nas bodas de Caná, e ela venha intercedendo e providenciando aquilo que faltar, a atenção, a abertura de coração, tudo que ela venha providenciar. Nós consagramos a Virgem Maria, rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo a mais um dia especial do sopro no Espírito Santo. Amém? Eu quero me apresentar para vocês. Eu moro na cidade de Marco, me chamo Lucas de Maria. Sou hoje, por graça de Deus, por misericórdia do Senhor, fundador, moderador da comunidade Mãe da Divina Misericórdia em Marco. Sou casado com a Nayane Brenda Souza Silva, pai do Davi Luiz, do Luiz Bernardo e do Pedro Levi, e pai de um anjo que está no céu. Meu segundo filho hoje está no céu. Era para me ter 4 abençoados comigo aqui, endoidando meu juízo, mas graças a Deus, Deus que faz toda a sua vontade, Ele quis levar esse anjo para perto dele, para interceder por nós. E eu quero pedir aqui a intercessão desse pequeno, que é o meu segundo filho, que ele interceda por esta pregação, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Creio que Deus vai falar de forma poderosa à nossa alma. E a única coisa que eu peço para você é que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: não fale comigo. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: não fale comigo, tá bom? Só depois. Agora não, só depois. Amém? Quando você estiver merendando ali, né? Quando você estiver merendando, vocês vão partilhando. Mas nesse momento é o momento de ficar atento. Como a nossa irmã bem falava, a pregação, a verdade, o poder, a cura e a libertação, ela vem pelo poder do ouvir, da pregação. Quando a gente ouve o ensinamento, a instrução da palavra de Deus, nós somos bem direcionados e não caímos no erro. Amém? Quem foi que trouxe a palavra de Deus? Quem tem a Bíblia em casa e não trouxe, diga misericórdia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: tenha vergonha, rapaz. Para quem trouxe a palavra de Deus, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1. Hebreus 9, 1. Nós vamos falar nessa pregação sobre cura interior, sobre quebra de maldição, e vamos falar diante do trabalho que vamos fazer dentro dessa realidade. Nós vamos lá no final proclamar o senhorio do Senhor sobre a nossa vida,
Então é uma pregação na qual nós precisamos prestar atenção, porque quando eu preparava esta pregação diante do Senhor, quando eu pedia a Ele o direcionamento desta pregação, eu sentia fortemente no meu coração que a pregação sobre cura interior, ela é uma pregação sugestiva demais. E cada tema da cura interior exige uma atenção especial. Quando a gente vai falar de quebra de maldição, vai falar de quebra de maldição na árvore genealógica, a gente vai falar de cura de traumas. Isso são temas extremamente sugestivos e que exigem uma atenção especial. E se eu fosse pregar sobre essas realidades, creio que atingiria uma parte das pessoas que estariam aqui. Mas a pregação que o Senhor colocou no meu coração é algo um pouco diferente. A cura que nós precisamos ter nessa noite, o Senhor vai nos mostrar isso através dessa pregação, é a cura dentro de uma realidade que é necessária para nós sermos curados. O pecado, ele conseguiu atingir a nossa confiança no poder do sangue de Jesus. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E essa purificação sara, cura todas as doenças que o pecado causou. Amém? Olhe para cá. A palavra de Deus, ela diz assim aos nossos corações, Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 1. A leitura é um pouco grande, mas é necessário a gente ler toda essa perícope, todo esse pedaço, para que a gente possa entender o contexto. Diz assim, ó: também a primeira aliança tinha com efeito ritual para o culto e santuário terrestre, pois instalou-se uma tenda, a primeira tenda, chamada Santo, onde se encontrava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Por detrás do segundo véu havia outra tenda chamada Santo dos Santos. Como era o nome da tenda? Segunda? Como? Eu sei que todo mundo jantou, então mais força. Como era o nome da segunda tenda? Santo dos Santos. Com o altar de ouro para os perfumes, a arca da aliança toda recoberta de ouro, e nesta o vaso de ouro com o maná, bastão de Arão que florescera, e as tábuas da aliança. Por cima da arca, os querubins da glória cobriam a sua sombra, o propiciatório. Todavia, não é o momento de falar disso nos pormenores. Estando as coisas assim dispostas, os sacerdotes entram a qualquer momento na primeira tenda para realizar o serviço cultual. Na segunda, porém, entra apenas o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano, e isso não acontece sem antes oferecer sangue por suas faltas e pelas do povo. O Espírito Santo quis mostrar com isso que o caminho do santuário não está aberto enquanto existir a primeira tenda. Há nisso um símbolo para o tempo de agora, pois naquele regime apresentaram-se oferendas e sacrifícios sem eficácia, para aperfeiçoar a consciência de quem presta o culto. Tudo são ritos carnais, referentes apenas aos alimentos, às bebidas, às abluções diversas, impostas somente até o tempo da correção. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e a mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação. Entrou uma vez por todas no santuário,
não com sangue de bodes, de novilhos, mas com o próprio sangue. Com o sangue de quem? De Jesus, obtendo redenção eterna. Obtendo o quê? Redenção. Mais força, povo de Deus, redenção. De fato, se o sangue de bodes, de novilhos, e se a cinza da novilha, espalhada sobre os seres ritualmente impuros, os santifica, purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo a Deus, como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortais, para que prestemos culto a Deus vivo. Palavra do Senhor. Dê uma salva de palmas para essa palavra maravilhosa. De forma especial, eu sou apaixonado pelo livro dos Hebreus, porque a estrutura do livro dos Hebreus me encanta, porque é uma sequência de homilias muito bem estruturadas, aonde nós vamos ver o contexto, aonde nós vamos ver ali o sentido espiritual, aonde nós vamos encontrar a explicação e a união das profecias do Antigo Testamento e do que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto vai falar, meus irmãos, do sacrifício que acontecia no Antigo Testamento, porque lá em Êxodo capítulo 25, Deus pede para Moisés ele construir um lugar chamado Mishkan. Era uma tenda aonde Deus recebia o sacrifício de expiação dos pecados. Então o que é que acontecia lá no Mishkan? Preste atenção. Era como se fosse uma quadra como essa, que eram compostas de 60 estacas ao redor dela, que tinham panos branquíssimos, que representavam ali a pureza de Deus. Quem entrava nesse lugar eram os sacerdotes e o sumo sacerdote. Uma vez por ano, numa festa chamada Yom Kippur. O que é que significa Yom Kippur? É a festa, o dia da expiação. O sacerdote escutava o pecado do povo, que eram mais de 2 milhões de pessoas, e uma vez por ano, ele entrava nesse lugar, no Mishkan, para ofertar o sacrifício de expiação pelo pecado desse povo. O que é que acontecia? O sumo sacerdote, na festa do Yom Kippur, ele entrava pela porta, na sua perna tinha uma corda amarrada, porque se o sacerdote entrasse lá dentro, em pecado, ou ofertasse o sacrifício de forma indevida, ele era fulminado na mesma hora. Então o sacerdote entrava no templo, naquele lugar, com a corda amarrada na cintura, uma tigela no peito, uma corda na mão direita, carregando um cordeiro branco, sem mancha, um cordeiro puro, um cordeiro primogênito, branco, sem mancha. Então o sacerdote entrava, e quando ele passava pelo lugar, ele entrava naquele lugar chamado átrio. Como é o nome do lugar? Olha para a pessoa que está do seu lado, faça o biquinho, átrio. Amém. Olha para cá. Ele entrava no átrio, e o que é que tinha no átrio? Tinha a mesa do sacrifício. Era uma mesa na qual ele pegava o cordeiro, fazia a oração de transmissão de culpa, dizendo que ele estava ali transmitindo o pecado daquele povo inteiro para aquele cordeiro, para que aquele cordeiro inocente morresse pelo pecado do povo. Então ele sacrificava o cordeiro, queimava a gordura, pegava o sangue do cordeiro, colocava na tigela que ele carregava sobre o peito e passava pela mesa do altar do sacrifício. Ele chegava diante de uma tigela de ouro. Como era a tigela? Era revestida de quê? De quê, meu povo? Ele pegava a tigela, colocava do lado, purificava as suas mãos, porque para entrar no lugar santo tinha que se purificar primeiro. Então ele lavava as suas mãos, lavava seus pés, pegava a tigela e ele começava a aspergir o chão.
e colocava o pé. Ele pegava os 5 dedos, colocava na tigela com sangue, aspergia e colocava o pé. Pegava os 5 dedos, aspergia. Essa era a forma do ritual que estava acontecendo. Então ele entrava, passava por uma espécie de véu e entrava no lugar santo. Como era o nome do lugar? Como? Amém, eu acho que eu estou meio surdo, estou escutando vocês direito. Como era o nome do lugar? O que é que tinha no lugar santo? O lugar santo, quando ele entrava nesse lugar santo, do lado direito tinha a mesa com 12 pães da proposição que a gente acabou de ler, representando as 12 tribos de Israel, amém? Do lado esquerdo tinha a menorá. O que era a menorá? Era um candelabro com 7 braços. Então o sumo sacerdote aspergia o sangue no pão da preposição, aspergia o sangue na menorá e passava para outra parte, aonde ele chegava perto de um véu grosso, e à frente desse véu tinha a mesa, o altar dos perfumes, tinha o altar do incenso. O que é que o sacerdote fazia no altar do incenso? Ele primeiro aspergia o altar do incenso. Ele ficava diante do altar do incenso, porque ali pegava fogo a todo momento. Então ele soprava e olhava para a mão, soprava e olhava para a mão. Quando aquele lugar estava sendo todo tomado pela fumaça do incenso, e quando ele não conseguia mais ver a sua mão, então ele poderia passar para o outro lugar, que é o lugar chamado Santo dos Santos. Como é o nome do lugar? Porque para que a gente pudesse ir, para que o sacerdote pudesse ir ao lugar Santo dos Santos, ele tinha que desaparecer. Ele soprar aquela fumaça e não ver mais a sua mão, é sinal que ele desapareceu, para que só a glória de Deus apareça. O lugar chamado Santo dos Santos tinha um véu grosso, todo fechado. Não era como uma cortina que a gente abre e passa pelo meio, não. Era um véu grosso, todo fechado, e tinha mais ou menos 30 centímetros do chão. O sacerdote se abaixava, colocava a tigela por baixo, passava por baixo se arrastando, se ajoelhava diante da arca da aliança, que tinha dentro dela as tábuas da lei, o maná que não embolorava e a vara de Arão que floresceu. Amém? Na tampa chamado propiciatório, tinha 2 querubins que as suas asas se tocavam assim, ó. Então ficava uma espécie de arco entre os querubins e as asas que se tocavam. Então o sacerdote se ajoelhava diante da arca, molhava os seus dedos e aspergia o sangue entre aquele arco das asas do anjo. Se na hora que o sangue fosse passando, pegasse fogo, era motivo de alegria, porque Deus perdoou o povo. O sacerdote saía levando a notícia de que o ano seria abençoado, o povo estava sendo abençoado, pois Deus perdoou os seus pecados. Posso ouvir uma salva de palmas para Jesus? Mas esse sacrifício, como bem nos falava o livro dos Hebreus, é um sacrifício imperfeito. É um sacrifício imperfeito. É uma palavrinha hebraica chamada kaper. É uma palavra que na sua tradução, na mais interessante para mim, é uma que traduz em acobertamento. O que é kaper? É acobertamento. O pecado ele não era tirado, ele era somente acobertado, para que a pessoa pudesse se aproximar mais de Deus, mas o pecado ainda ficava lá acobertado. Ele não era expiado, era um sacrifício imperfeito. Amém? Agora você vai entender um negócio aqui. Esse sacrifício era feito ao longo de todo o ano, uma vez por ano, na festa do Yom Kippur. E isso foi vivenciado pelos judeus a todo ano. Mais de 1.200 anos depois, Jesus agora está com 30 anos de idade. Ele vai iniciar o seu ministério. Então ele vai passando e ele vai descendo as margens do Rio Jordão.
E tem um maluco lá da Barbona, vestido com pele de animal, que só comia gafanhoto, que diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O pecado já não é mais acobertado pelo sacrifício imperfeito da antiga aliança. Agora Jesus vem como Cordeiro perfeito, porque Ele tira todo o pecado do mundo. Amém? Vamos aplaudir essa verdade. Agora você entende porque João Batista gritou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morre na Santa Cruz, e do seu peito jorra sangue e água, ali, meu irmão, a humanidade no sangue é lavada do seu pecado. Mas quando jorra a água, a nossa parte divina também é lavada e purificada. Porque Jesus, Ele é sacerdote. Quando o sacerdote vai fazendo, agora você vai entender, quando o sacerdote ia aspergindo e caminhando, é a via dolorosa que Jesus faz. Quando ele se purifica, ali representa o véu de Verônica, o pano de Verônica que enxugou o rosto de Jesus. Quando ele sobe lá, que o sacrifício é feito diante do Senhor, quando o Senhor, Ele fala as suas últimas palavras, consumaste este, quando tudo está consumado, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasga de alto a baixo. O que é que está acontecendo agora? O sacrifício de Jesus é tão perfeito que não tem mais nada que nos impede de chegar até o Senhor, porque aquele véu representava o pecado que nos impedia, que não nos deixava ir até o Senhor. Aquele véu que representava a pureza de Deus, o poder de Deus. Ele era impedido de nós chegarmos até Ele por conta do nosso pecado. Quando Jesus nos lava com o seu sangue, e Ele rasga o véu de alto a baixo no templo, as portas foram abertas. Nós não precisamos mais ter medo de chegar ao Senhor, não precisamos mais ter medo do pecado, porque o Senhor nos lavou e nos purificou com o seu poderoso sangue. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus ama você. Olhe para a pessoa que está do outro lado: Jesus ama você. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga assim: foi só a introdução. Agora nós vamos entrar na pregação. Qual é a maior doença espiritual que nos impede de sermos curados? É a desconfiança do sangue do Senhor. O sangue de Jesus, as gotas que jorraram do seu peito foi o suficiente para lavar toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro. Nós estamos experimentando a libertação, a liberdade que foi nos alcançada pelo sacrifício de Jesus lá atrás. Então, meu irmão, o demônio ele tem conseguido colocar essa doença na alma de muitas pessoas. Às vezes a gente confia em tudo, menos no sangue de Jesus. Às vezes a gente confia nas coisas que o mundo oferece. Às vezes tem pessoas que a gente se depara que confiam em macumba, que confiam em espiritismo, buscam a cura nesses lugares, mas não confiam no sangue de Jesus. Então, diante das minhas orações, aquilo que o Senhor me falava, era que se eu não confiar no sangue de Jesus, eu não vou ser curado dos traumas que eu tenho, eu não vou ser liberto das maldições da árvore genealógica, eu não vou ser liberto das maldições causadas pelos pecados dos meus antepassados. Por quê? Porque se eu não confiar no sangue de Jesus, Ele não vai poder trabalhar na minha vida, Ele não vai poder me lavar. E Hebreus capítulo 13, versículo 8, vai dizer assim: Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e
trabalhar no teu passado, Ele vai trabalhar lá nos traumas da tua infância, Ele vai trabalhar lá nos traumas que você teve por conta da falta de amor dos pais, por conta que você foi xingado, talvez você foi humilhado na sua infância, você não tinha amigos na sua infância, todos esses traumas causados pela rejeição, todos esses traumas causados lá no passado, Jesus, que é o mesmo ontem, Ele derrama a gota do seu sangue lá no seu passado e você é curado. O momento presente, Ele é o mesmo. É Ele que trabalha na opressão que você está sentindo agora, nas dores físicas e espirituais, no pecado que está te oprimindo, no mal que está te assolando. Ele trabalha hoje. E Ele te preserva dos males futuros, porque Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem e Ele é o mesmo sempre. Eu tenho que olhar para Jesus e confiar na gota do seu sangue, aí acontecerá toda a cura. Irmãos, o sangue de Jesus, ele é como um avalanche que vem lavando a nossa vida inteira. Eu poderia falar aqui de traumas específicos, que iria atingir uma parte de todo mundo aqui. Eu poderia falar dos traumas, da falta de amor de pais. Eu poderia falar dos traumas da rejeição. Eu poderia falar dos traumas que é causado no ventre da mãe. Eu poderia falar de todas essas realidades. Mas se eu não fizer você entender que o sangue de Jesus, a confiança no sangue de Jesus é necessário para você ser curado de todas essas realidades, de nada vai adiantar. Porque você vai se sentir aliviado aqui, por conta da oração que eu vou fazer, por conta das palavras que eu disse. Se você não confiar no sangue de Jesus, aqui você pode até ser aliviado, mas quando você sair desse ambiente, você vai trazer para dentro de si todas essas realidades que estão te oprimindo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: confia no sangue de Jesus. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: confia no sangue de Jesus. É esse sangue que nos lava e purifica. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que Jesus, ele é médico e remédio. Ele é o médico perfeito. Irmãos, Jesus é o médico perfeito por quê? Porque embora você vá no médico, o médico só vai ter acesso àquilo que você expor. Se você for no médico hoje, com alguma dor, com alguma doença, você vai expor o que você está sentindo. Ele vai ter ali um diagnóstico segundo aquilo que você falou, e ele vai passar o remédio para você. Jesus não é assim. Você dá livre acesso para ele. Ele vai no teu passado, cura as feridas do teu passado. Ele trabalha no teu presente, fortalecendo você, e você começa a dar passos firmes para o futuro, como alguém totalmente curado pelo sangue de Jesus. Então, meu irmão, Jesus, ele é o médico dos médicos, porque ele consegue ir lá no meu passado. Irmãos, eu não consigo mais mudar o meu passado. Você não consegue mudar o seu passado, mas Jesus consegue lavar o teu passado com o seu sangue e fazer com que o teu presente seja uma caminhada firme, curada, sarada pelo poder do sangue dele. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Porque, meu irmão, tem pessoas que não conseguem andar para frente por conta dos traumas do passado. Então, para me caminhar bem agora, eu preciso ser curado também no meu passado. E só Jesus pode ir lá. E outra coisa também que é a vantagem: eu não preciso falar para o Senhor aquilo que eu estou sentindo, porque muitas vezes a gente não sabe se expressar com Deus. Se eu der livre acesso, Ele adentra na minha vida, Ele vai no mais íntimo, Ele trabalha nas feridas na qual nem eu sei explicar e nem eu sei aonde está. Isso é o mais belo. E o que é que você tem que fazer, meu irmão, nessa noite? Essa pregação quer te levar para onde? Para uma verdadeira e constante confiança no sangue de Jesus. Porque se eu não confiar, se a minha confiança está doente,
e eu não estou confiando completamente nesse sangue que lava e purifica, de nada servirá eu estar 2 horas pregando, a meia hora gritando no seu ouvido aqui, falando sobre cura, se você não sair daqui totalmente confiante do sangue de Jesus. O que é que você está querendo dizer com isso, Lucas? Em todo momento da sua vida, durante o seu dia, você tem que fazer essa jaculatória: Senhor, lava-me com teu sangue redentor. O sacrifício de Jesus, ele nos purificou da nossa falta e nos deu livre acesso para nos reconciliar com Deus. Porque, meu irmão, Jesus, ele nos cura, nos purifica, amém? Amém ou misericórdia? Olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma cutucada assim na costela e diga: não durma não, senão você perde o fio da meada, né? Jesus, ele nos purifica do nosso pecado, ele nos dá remissão dos nossos pecados. E Jesus agora vai falar, lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e Os sacerdotes da antiga aliança, eles entravam em um templo terreno, construído por mãos humanas. O texto que a gente acabou de ler vai dizer que o Senhor entrou no santuário celestial. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, Filipenses capítulo 2, ele leva a humanidade diante do Pai. E ele diz assim: está aqui, Pai, a humanidade que foi perdida pelo pecado. Então o Senhor, Deus, o Pai, olha para Jesus e eleva o nome de Jesus acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. O que é que eu estou querendo dizer, meu irmão? Se você clamar o sangue de Jesus na sua vida hoje, todo o mal que estava de pé na tua vida, ele irá se prostrar, porque ele dirá: aí na vida dessa pessoa tem o sangue de Jesus, lavando a sua casa, a sua vida e a sua família. Amém? Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas para Jesus. Ele adentrou no santuário celeste, vamos entender isso também. Jesus, ele adentra no santuário celeste. O véu foi rasgado, nada nos impede, mas como é que eu vou chegar até lá? Ao lugar chamado Santo dos Santos, ao lugar onde o Pai está, através de Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é lindo demais. Jesus é o caminho que nos leva até a Jerusalém celeste, até o templo que está lá no céu, para que possamos nos encontrar com o Pai, aonde as promessas vão se cumprir. E a palavra de Deus vai dizer, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que já não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais preocupação, não haverá mais tristeza, não haverá mais nada que nos impeça de ser feliz. Por quê? Porque passou a primeira condição. Oi? E eis que aquele que está sentado, eis que faço nova todas. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? É o sangue do Senhor que nos lava e nos purifica. Lá no céu, esse é o caminho que o Senhor quer nos levar. Porque por que o Senhor nos cura, irmãos? Por um objetivo: para que a gente possa chegar no céu. A cura é uma forma do Senhor chamar a nossa atenção para Ele. A cura é uma forma de chamar a minha e a sua atenção para Ele. A cura, ela tem que ter uma finalidade: nos levar
para sermos fiéis a Deus e proclamar na nossa vida o senhorio de Jesus. Irmãos, agora vamos entrar nessa outra parte. Jesus é o Senhor da nossa vida. O nome dele foi o nome que foi dado para que a gente possa ser salvo. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 17. Assim, aqui na terra, nenhum outro nome foi dado afora o nome de Jesus. Quando o Senhor nos cura, Ele vai trabalhando também no nosso reconhecimento, porque o pecado nos torna orgulhosos. Olha para cá. O pecado nos torna orgulhosos, donos da nossa própria vida, donos da nossa história. Mas quando o Senhor nos cura, Ele também trabalha essa dependência. Quando o Senhor vai nos curando, nessa vida é diferente, né? A gente está dependente de algum aparelho. Quando a gente fica doente, que vai para o hospital, a gente fica dependente de algum remédio, dependente, mesmo que seja por algum tempo, dependente de algum aparelho, dependente de alguma doença. Não é assim? Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Amém? Vamos terminar a pregação daqui de cima, né? Irmãos, quando o Senhor Ele vai nos curando, Ele vai trabalhando também uma realidade chamada dependência. O que é isso? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: seja dependente do Senhor. Esse é o primeiro passo para que a gente possa reconhecer o senhorio do Senhor na nossa vida. Porque eu não mando em mim, nada é meu, tudo é dele. O sangue de Jesus, ele tem esse poder na nossa vida. Então a minha vida é dele, a minha família é dele, o meu trabalho é dele, a minha casa é dele, os meus filhos não são meus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: o seu filho não é seu. Os meus filhos são do Senhor. Às vezes eu digo para minha esposa, eu digo assim para ela, né? Mas também é uma forma de dar um queixo para ganhar um carinho, né? Eu digo assim: olha, você me valorize, me cheire, me abrace. Quando eu chegar, voe no meu pescoço. Porque, ó, não pode dar amor só para as crianças não, viu? Quando tiver grande, eles vão voar. Eles vão fazer construir a vida deles. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Eles vão construir a vida deles. E quem é que vai ficar? Os dois velhinhos, né? Eu e você. Sem dente, não é? Todos os dois velhinhos que vai ficar. Então, ó, tem que cheirar eu, né? Tem que me abraçar, tem que me dar carinho. Não é só para as crianças não, tome cuidado. Aí é uma forma também, né, da gente ganhar um carinho. Fica a dica, né, para os homens casados, né? Que às vezes a mulher está com muitos afazeres, às vezes se esquece de dar um cheirinho, né? E a gente gosta tanto disso. Ó, deixa eu contar um segredo para vocês, mulheres. O homem ama um carinho, ama um cafuné e um cheiro. Então não deixe de fazer isso não, tá bom? Ó, pregador, ó, meu irmão, quando você estiver na sua casa, diga assim: olha o que o pregador diz, viu? Cobre também. Amém? A minha casa é do Senhor, os meus filhos é do Senhor, a minha vida é dele, porque eu só consigo ser um bom marido,
um bom filho, um bom irmão, um bom pai. Eu só consigo ser alguém na vida quando acima de tudo em minha vida está o nome de Jesus. Então, mulheres, você que procura o seu José, procure o seu José, aquele que coloca Deus acima de tudo. Eu não amo a minha esposa do jeito que eu amo por causa dela. Eu amo do jeito que eu amo por causa de Deus. Se eu amasse ela no lugar de Deus, a gente teria se separado faz tempo. Então, o que é o verdadeiro matrimônio? O que é uma caminhada de fé? Vou explicar para vocês. Eu estou aqui, caminhando, olhando para os olhos do Senhor. Amém? Tá só eu e ele. Aí o que é que acontece? O Senhor diz assim: esse rapaz precisa de um auxiliar, né? Como diz para Adão, esse rapaz precisa de uma Maria. Então vou botar a Maria na vida dele. Do mesmo jeito é a mulher está caminhando lá, olhando para Jesus. Aí o Senhor diz na hora dele, no momento dele, porque a minha vida é dele, ele diz assim: agora eu vou colocar um José do lado dele, do lado dela. Aí quando eles estão caminhando aqui, o José chega, mas eu posso fazer isso aqui, Não, porque senão dá uma topada e cai, meu irmão. Sabe onde é que... Mas como é que eu vou ver se o rapaz é bonito, se a moça é bonita, se eu não olhar para a cara dele? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: você sabe como é que a gente vai ver? Olha para a pessoa que está do outro lado e você sabe como é que faz? Pergunta para mim: como é, Lucas? Vou te explicar. Eu estou caminhando aqui olhando para os olhos do Senhor. Quando eu estou solteiro, no reflexo dos olhos do Senhor, eu só consigo ver a mim. Amém? É por isso que quando você entra na igreja, você consegue olhar para você e saber que mesmo você tendo tantas misérias, Jesus te ama. Por quê? Porque você olha o olhar misericordioso dele e vê o quanto que ele te ama só com o olhar. Então você já consegue se aceitar, você consegue se amar, porque você olha para o seu reflexo, lá no reflexo do olhar de Deus. Amém? Chegou a Maria, chegou o José. Eu vou olhar para a minha Maria, para o meu José, lá no reflexo dos olhos do Senhor. Eu não posso tirar a minha vista dele. Então eu amo a Maria, eu amo José, olhando para Jesus. Eu sou um bom marido, eu só sou uma boa esposa quando eu consigo colocar a Deus acima de tudo na minha vida. Porque é o amor que eu deposito em Deus que é resvalado na pessoa que eu amo, e é o amor que ela deposita em Deus que é resvalado na minha vida. E assim, meu irmão, a gente vive essa expressão trinitária do amor: eu, o cônjuge e nosso Senhor Jesus. Quem é? Eu, o cônjuge e quem? Jesus. Aplauda essa verdade se você acredita nela. Aplauda essa verdade. Força, pô, vocês estão com fome? Depois tem uma merenda boa ali, viu? Qual é a mensagem dessa pregação? O Senhor, Ele quer curar hoje a nossa confiança. Eu preciso confiar no sangue de Jesus. Em tudo na minha vida, coloca o sangue de Jesus. Se você que é mãe, pai que está aqui, que não conseguiu trazer o filho, você é esposa que não conseguiu trazer o marido, você é marido que não conseguiu trazer a esposa, hoje na tua casa, coloca a mão sobre ele quando estiver dormindo, na hora que você puder, e clama o sangue de Jesus. Clama o sangue de Jesus. Que você vai ver a cura acontecendo, e você vai ver aquela pessoa proclamando o senhorio de Jesus, como eu estou fazendo aqui para vocês. A minha mãe, ela rezava para me sair da bebida, porque ela não sabia que eu usava droga, ela não sabia que eu usava cocaína, loló, essas outras coisas, ela não sabia que eu fazia sexo desregrado, ela não sabia de todas essas realidades que eu vivia. Então ela rezava para me sair só da bebida, porque era o único pecado que ela conhecia meu. Ela rezava de madrugada. O meu pai era mais preocupado, ele saía nas ruas atrás de mim. E eu passava de um dia, 2 dias fora.
Eu dormia na rua de bêbado. Teve um dia que eu dormi, irmãos, de lado de uma lata de lixo. Na hora que eu me acordei, eu olhei para a lata de lixo. Olhei para frente de uma pessoa que me conhecia. Na hora que ela viu que eu estava me mexendo, ela olhou para frente e foi embora. Ficou envergonhada da posição, da condição que eu estava. Aí teve um dia que eu fui fazer a minha primeira pregação em Fortaleza. Eu me sentei na rodoviária. Aí quando eu olhei para o lado, o que é que tinha de lado? Uma lata de lixo. Aí o Senhor olhou para mim e disse assim: tá vendo, meu filho? Você se lembra daquele dia? Naquele dia você estava perto da lata de lixo como lixo. Hoje você foi reciclado pelo sangue de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. E é assim que o Senhor faz na nossa vida. Ele faz infinitamente mais. Hoje eu não bebo mais, não fumo mais, não uso mais cocaína. Hoje eu sou embriagado pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E para a honra e glória do Senhor, eu quero morrer pregando a palavra de Deus. Amém? É assim que o Senhor vai fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Eu quero te convidar a proclamar esse sangue. E o sangue do Senhor vai ser derramado em nossa vida agora. Vamos adorar o Senhor, vamos ficar de pé. O Rei dos Reis se fará presente em nosso meio. O Rei dos Reis se fará presente em nosso meio. E o sangue dele tem todo o poder para curar. Vamos olhar ali para a entrada da quadra. O Rei caminha em nossa direção. É Ele. Toda essa pregação é para que você possa olhar para Ele e confie naquilo que Ele pode fazer.